Se eu pudesse resumir numa frase o tema desse meu livro, Brasilidade Revolucionária, eu citaria a seguinte frase do Caetano Veloso. Ele disse assim quando lhe fizeram uma questão sobre se o Brasil, se tivesse vencido, digamos assim, o projeto revolucionário no Brasil nos anos 60, tanto nas artes como na política, se o Brasil não viraria uma Cuba. E olha só o que ele respondeu: se tivéssemos talvez chegado ao socialismo nos anos 60, não me interessa tanto saber o que o socialismo faria de nós, mas o que o Brasil faria do socialismo. Ou seja, mais do que uma aposta no socialismo, havia a crença arraigada de que a condição de ser brasileiro poderia contribuir significativamente para construir uma nova civilização. Uma civilização em que as pessoas poderiam desenvolver todas as suas potencialidades, que estariam contidas, segundo se acreditava na época, pelos limites da organização social, econômica, política, cultural existentes. Então, uma aposta, de que o Brasil ainda não seria o país da democracia racial, da igualdade, mas ele teria uma potencialidade inata pela cultura do seu povo, pela sua conformação racial, pela sua conformação multicultural, de construir um outro tipo de sociedade, que alguns chamariam de socialismo moreno, por exemplo, como o Brizola fez ao longo da sua vida. Se eu puder ler um outro trecho do livro, eu leria um trecho do capítulo final em que eu trato do impacto que houve no Brasil das ideias, ou do livro do Marshall Berman, Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. Foi publicado em 86 no Brasil e que até hoje é um livro muito vendido, Ele vendeu mais de 70 mil exemplares. Para resumir, Tudo que é Sólido Desmancha no Ar encontrou parte do seu público no Brasil dentro de uma intelectualidade de esquerda em crise de identidade. Uma intelectualidade envolta na autocrítica do seu engajamento político anterior. Um engajamento a ser repensado após o fim da ditadura. E particularmente sensível à valorização da individualidade, do cotidiano, da cidadania e de outros aspectos que são destacados no livro do Marshall Berman. Só que naquele tempo essa intelectualidade estava no limite entre uma autocrítica que poderia colocar num patamar superior o engajamento, a aproximação dos intelectuais com a gente simples do povo, ou, quem sabe, abandonar essa via de aproximação. Se a gente pudesse colocar em termos ainda mais sintéticos, o livro de Berman veio colocar-se na tênue fronteira, que às vezes é difícil de estabelecer e medir, entre a individualidade libertária e o individualismo. Se prevalecer esse último, o individualismo, talvez os projetos do Berman corram o risco, como ele mesmo diz, de desmanchar no mesmo ar moderno em que se decompõe a ordem burguesa que eles tentam sobrepujar.